Olá, pessoal. Estamos aqui para a nossa 43ª aula do curso de Física Matemática Avançada. Nós vamos estar iniciando hoje um novo tópico, em que nós vamos ver alguns complementos de análise complexa. Imaginando que você já tem uma base nisso, nós já vimos usando ferramentas de análise complexa, mas tem alguns temas mais sutis que às vezes a gente não aprende bem no primeiro contato e que serão tema da nossa atenção nessas aulas restantes do curso. Em particular, na aula de hoje, eu vou começar a discutir com vocês singularidades não isoladas, que nós vamos chamar de cortes. E vamos começar a ver o conceito de funções plurívocas. Tá? Essa discussão vai continuar na próxima aula, e hoje a gente vai estar vendo só um exemplo específico de uma função que será chamada plurívoca, porque ela vai ter o que a gente vai chamar de vários ramos. Nós vamos estudar esses ramos isoladamente hoje. A discussão completa do que seria uma função plurívoca vai vir na próxima aula. Então, vamos lá. Só que, nesse nosso contexto, eu quero definir um conceito chamado ponto no infinito, que pode parecer estranho num primeiro momento, parece uma discussão um pouco mais sofisticada, mas é conveniente para a gente entender como cortes se formam. Eu ainda não defini o que são esses cortes no plano complexo. Bom, vamos lá. Para a gente discutir o ponto no infinito, pessoal, eu vou começar fazendo uma discussão numa geometria de dimensão mais baixa do que é o nosso interesse, tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou estar fazendo aqui? Vejam bem. Eu vou estar fazendo um modelo aqui, em que esse plano XY aqui, pessoal, ó, ele não é o meu plano complexo. Ele não é o meu plano complexo. A gente vai ter um desenho mais apropriado daqui a pouco. Só que eu fiz isso aqui para a gente evitar 3 dimensões num primeiro momento. Qual é a minha ideia aqui nesse desenho? Pessoal, eu estou prestando atenção na reta real. A reta real é o que é essencial para mim. Eu quero estabelecer um tipo de correspondência, em vários momentos biunívoca, entre um ponto da reta real e um ponto desse círculo unitário aqui em laranja, circunferência de raio 1, que a gente vai chamar de círculo unitário, embora esse nome seja melhor quando a gente estiver no plano complexo, ou 1 esfera. Esse conjunto de pontos em laranja, em matemática, tradicionalmente, a gente chama esse cara de S1. Tá bom? Então, qual que é a minha ideia? Eu desenho aqui a minha 1 esfera centrada nessa origem, mas, repito, tem uma grande assimetria conceitual entre o eixo X e o eixo Y. Eu não ligo muito para pontos no eixo Y. O eixo Y está aqui simplesmente para eu poder fazer a circunferência S1 e ela ter sentido. O que eu quero representar são pontos do eixo X, da reta real. Como? Eu, arbitrariamente, vou escolher um ponto de referência de S1, que eu vou chamar de polo norte. E com coordenadas nesse plano, claro que é o ponto de coordenadas 0 e 1. Tá aqui. Esse ponto é fixo, ele faz o papel de um tipo de pivô. Tá bom? Pessoal, se eu quiser associar a cada ponto P de S1 um ponto da reta real que tem algo a ver com ele, a gente faz essa construção. Considere a reta determinada pelo polo norte e pelo seu ponto P de interesse. Quase sempre essa reta será não paralela à reta real e vai interceptar a reta real num certo ponto. Eu chamei aqui de grande X, de X maiúsculo. Nós vamos dizer que X é a projeção estereográfica de P. Note que temos arbitrariedades. Escolhi o pivô no polo norte, tem um certo ponto da minha circunferência S1, tem um ponto X. Pessoal, notem que essa correspondência ela é biunívoca. Ao invés de fixar polo norte e P, eu poderia ter fixado o polo norte e X. Eles também definem uma reta e eu interceptaria P. Pessoal, o que eu quero que vocês percebam, e claro que isso poderia ser demonstrado num sentido tão rigoroso quanto qualquer matemático poderia querer, é que para cada P corresponde um X, e vice-versa. É uma correspondência biunívoca. Só que notem que pontos na reta real mais distantes da origem
para o lado positivo, corresponderão a pontos P que estariam navegando aqui, navegando, querendo se aproximar do Polo Norte. Tá bom? Notem que o ponto de coordenadas 1, 0 seria tal que ele seria tanto P quanto X ao mesmo tempo. Ó, porque esse cara viria descendo, esse aqui viria se deslocando para a esquerda, eles seriam coincidentes aqui. Pontos de módulo maior do que 1, de X maior do que 1, que o raio unitário, serão mapeados na reta real, né? Serão mapeados em pontos P no hemisfério norte dessa minha circunferência. Pontos mais próximos da origem, como este aqui, são mapeados em pontos do hemisfério sul da minha esfera. Em particular, se a gente fosse traçar um raio como esse aqui pela origem, nós chegaríamos no polo sul, de coordenadas 0, -1 no plano. Tudo bem? E poderíamos dar continuidade a essa ideia, imaginando que esse cara vai se deslocando aqui, e o ponto de intersecção estaria indo para o menos infinito. Tá bom? Pessoal, um único ponto da esfera S1 que não é mapeado lá na reta real é o próprio Polo Norte. Porque, notem, o Polo Norte faz o papel de um pivô. Eu costumo trabalhar com ele com um outro ponto para definir uma reta não paralela à reta real. Agora, Polo Norte com Polo Norte sugeriria uma tangente que nunca tocaria a reta real, porque teríamos uma reta tangente paralela à reta real. Tá bom? Então, eu afirmo isso aqui, ó. Com exceção do Polo Norte, qualquer ponto P de S1 admite uma projeção estereográfica sobre a reta real em uma correspondência biunívoca. Coisas que eu já mencionei aqui, ó. De fato, se o ponto pertencer a uma esfera menos o Polo Norte, a reta, por ela determinada, intercepta um único ponto, papapá. Aí vem um comentário topológico. É possível mostrar que a reta real e a uma esfera menos um ponto são topologicamente equivalentes. Em topologia, a gente diz que eles são espaços topológicos homeomorfos, porque há uma correspondência biunívoca, existe um mapeamento da reta real na S1 com um buraco, que é contínua. E também tem uma volta, tem uma inversa. A S1 com um buraco também tem uma aplicação contínua para a reta real. Notem que, intuitivamente, pessoal, se a gente tivesse realmente uma circunferência maleável, de material maleável, ela não é equivalente à reta. Mas se você cortar um ponto e ela pudesse ser deformada continuamente, certo? Note que quando a gente cortasse esse ponto, nós teríamos extremidades abertas aqui desse aro que estaria abrindo. Sendo aberto, isso é equivalente ao menos infinito e ao mais infinito. Então, realmente, a esfera S1 menos um ponto é topologicamente equivalente à reta real. Tá bom? Agora, aqui vem o papo mais abstrato. Para a gente fazer algumas regras de cálculo, lembra de cálculo 1? A gente não podia dizer que um número positivo vezes mais infinito dava mais infinito? A gente não inventava pictoricamente umas regras que mais infinito somado com mais infinito dava mais infinito? Tá? A gente não tinha uns comportamentos nos limites, assim? Então, em matemática mais avançada, quando você quer fazer análise ou cálculo, existe uma construção que a gente chama de reta real estendida. Reta real estendida, pessoal, é quando você une a reta real dois objetos separados, que a gente vai chamar de menos infinito e mais infinito. Não atribuam isso aqui como algo realmente ilimitado. São símbolos para você completar a reta real, que a gente sabe que não inclui o menos infinito e o mais infinito. A gente costuma colocar intervalos abertos. Notem que isso aqui é um conjunto de dois objetos que a gente agrega à reta real. E você define regras algébricas para você ter uma certas regras de trabalho com o mais infinito e o menos infinito, como a gente tem lá no cálculo. Nem toda regra é possível, tá? Mais infinito somado com menos infinito era uma indeterminação, não é? Aqui seria a mesma coisa.
Tá, eu estou falando disso só para quem já ouviu essas regras específicas. A gente não vai fazer exatamente isso. Isso aí seria conveniente do ponto de vista de análise, de cálculo. Nós vamos estar trabalhando hoje aqui sob uma perspectiva topológica. E aqui vai ser muito mais conveniente nós identificarmos esses novos símbolos da reta real estendida, que seriam menos infinito e o mais infinito, como um único símbolo, um único ponto, que eu vou chamar de infinito, sem mais nem menos. O que é isso? Pessoal, eu vou querer fazer uma construção maluca aqui, que é, poxa vida, a uma esfera com um buraco ficou equivalente à reta real. E se eu não tivesse tirado aquele pontinho que fazia aquele buraco? Aquilo seria equivalente a quê? Se não é equivalente à reta real. Pessoal, eu vou complementar a reta real com um bichinho, um único bichinho, e não isso que eu fiz aqui, que é o que a gente faz em cálculo. Um único bichinho que eu vou chamar de infinito. E a minha reta real complementada com esse único bichinho, ela será topologicamente equivalente ao S1 inteiro, sem buraco. É isso que eu vou fazer aqui. Qual que é a ideia? Na perspectiva topológica, a gente não distingue menos infinito e mais infinito como novos pontos virtuais. A gente vai pensar num único ponto virtual. Qual que é a ideia? As vizinhanças desse ponto serão projeções das vizinhanças do Polo Norte. Como é que é, professor? Galera, vamos voltar para o nosso desenho. Vai ser muito mais fácil mostrar aqui no desenho. Tá vendo esse ponto P aqui? Quando eu apresentei essa figura da primeira vez, eu não disse para que eu tinha marcado uma vizinhança aqui. Agora eu vou dizer. Pessoal, pega esse ponto P e pegue uma vizinhança, que é um conjunto aberto de pontos do próprio conjunto que contém o seu ponto de interesse, tá bom? Pode ser grande, pode ser pequeno, uma vizinhança. Vocês percebem que uma vizinhança do ponto P aqui corresponderia, eu deveria ter feito o desenho aqui, a uma vizinhança de X aqui, certo? É como se você fizesse as outras imagens aqui das extremidades do intervalo. Você teria esse intervalo circular aqui, você teria um intervalo linear aqui. E isso vale para qualquer ponto da uma esfera. Pegue qualquer ponto, se você pensar numa vizinhança, você vai ter uma vizinhança da projeção daquele ponto da uma esfera lá na reta real. Tudo bem? Chegue perto do Polo Norte. Chegue perto do Polo Norte. O Polo Norte faz parte do S1. Imagine uma vizinhança do Polo Norte. Quais são os pontos da reta real que seriam as projeções dos pontos desta vizinhança? Pessoal, note, qualquer ponto dessa vizinhança vai ter abscissa enorme. Só que essa abscissa pode ser positiva, a projeção estaria lá longe, ou pode ser negativa. Notem que a vizinhança é um aberto que contém o Polo Norte para os dois lados. Tudo bem? Então, do mesmo jeito que você tem um ponto P, que corresponde a um ponto X, tem uma vizinhança aqui, que corresponde a uma vizinhança aqui, por que não pensarmos numa vizinhança do Polo Norte? A questão é, quem estaria envolvido aqui? Seriam pontos de altíssima abscissa em módulo, tendendo a mais infinito, tendendo a menos infinito, mas ainda teria um buraco. Porque não tem ninguém que corresponderia exatamente ao Polo Norte. Eu não quero ter um intervalo com um buraco no meio aqui. Então, a gente cria um ponto virtual, chamado ponto no infinito, que ele é considerado ali como um cara que vem adjacente, em algum sentido, à reta real, porque ele seria a projeção perfeita do Polo Norte. Se a gente fizer essa construção extremamente abstrata, pessoal, o que vai acontecer? O S1 inteiro, a uma esfera inteira, e a reta real unida com esse ponto no infinito, serão topologicamente equivalentes, que é o que a gente chama de homeomorfo. Tá? A gente precisa desse ponto virtual para que a gente não tenha que abrir um buraco na S1. Eu gostaria de descobrir quem é um conjunto que seja topologicamente equivalente ao S1 inteiro. Tá?
Para quem sabe um pouco mais de topologia, preste atenção nesse comentário. Para quem não souber, não preste. A gente diz que o conjunto da uma esfera com um buraco, ele é compactificado quando a gente inclui o polo norte. E a reta real também, que é um conjunto não compacto, quando nós adicionamos a ela esse ponto no infinito, ele vai se tornar um conjunto compacto. Bom? Pessoal, mas o que isso tem a ver com análise complexa, professor? Gente, tudo isso aqui serviu apenas para facilitar a apresentação da projeção estereográfica da dois esferas sobre o plano complexo. Eu não quero achar projeções ou correspondências bionívocas da reta real com algum conjunto. Eu quero olhar para o plano complexo. Então, agora eu tenho que ter uma dois esfera, que na verdade é uma superfície esférica tridimensional, tá bom? É uma superfície esférica tridimensional. A gente está vendo aqui parte dela, uma representação dessa esfera tridimensional. Pessoal, eu devia ter colocado aqui, o conjunto S2, ele é o conjunto de pontos que satisfaz x² mais y² mais z² igual a 1. Eu não estou colocando o eixo Z aqui, o eixo Z, por dois motivos. Para não sobrecarregar o desenho e porque eu vou querer chamar de Z não a cota, a terceira coordenada, mas vou querer chamar um ponto do plano complexo x mais y, z igual a x mais y, eu vou querer chamar esse cara de Z, tá bom? Então, olha qual é a ideia. Agora a gente tem essa calota esférica, temos o polo norte, que vai ser usado como pivô. Agora, galera, não é um ponto de uma circunferência, é um ponto dessa calota esférica. Ele, junto com o polo norte, definem uma reta. Essa reta sempre vai interceptar um ponto do plano XY, que é, para todos os fins práticos, o meu plano complexo, certo, pessoal? Qualquer número complexo é expresso, por um par de pontos XY, da forma x mais y. Então, o plano complexo, ele é topologicamente equivalente ao R2. Então, escolher um ponto dessa minha calota esférica e o polo norte determina uma reta e nós temos uma projeção estereográfica do ponto P sobre o plano complexo. E vice-versa. Qualquer ponto do plano XY, que é o meu plano complexo, junto com o polo norte, isso determina a reta e determina um único ponto P na minha calota esférica. Tudo bem? Então, isso aqui que é verdadeiramente interessante para mim, embora eu tenha feito uma representação inicial de baixa dimensionalidade por fins didáticos. Tá? Galera, agora olha a loucura. Quando a gente tinha lá a circunferência, a gente disse que a gente inventou um ponto no infinito. Galera, esse ponto no infinito é como se a gente juntasse o menos infinito e o mais infinito da reta real. Agora, pessoal, a gente não tem uma linha infinita em que eu pegaria as extremidades. Eu não pego, porque elas estão no infinito, mas que a gente juntou. Agora, pessoal, é como se a gente tivesse uma lona planar infinita, que é o nosso plano complexo, e a gente vai estar fechando como se fosse uma trouxa de roupa. Então, não seriam só duas extremidades no infinito que a gente estaria unindo, mas seriam arestas no infinito que a gente estaria pegando e querendo fechar. Só que não fecha, falta um ponto, que é o polo norte. Tá bom? Eu preciso abrir um ponto dos infinitos pontos da superfície esférica, e aí eu tenho algo topologicamente equivalente ao plano complexo, por deformações contínuas. Basta um ponto aberto para que eu abra esse camarada e isso seja topologicamente equivalente ao plano complexo. Ou, se eu não quero abrir um buraco, se eu quero ter um ponto a mais, eu preciso adicionar alguém ao plano complexo para que eu tenha uma equivalência topológica. Então, olha que loucura. Se, abre aspas, liberdade poética, tá? Se todos os complexos de alto módulo... O que é alto? Pessoal, não é alto, é um ponto virtual no infinito, tá? Se todos os complexos de alto módulo forem identificados como um único ponto no infinito, do mesmo jeito que a gente fez o menos infinito e o mais infinito, repara,
eles são indeterminações, mas a gente diz que a gente inventou regras para eles virarem símbolos, e, na verdade, na reta real, nós fizemos eles virarem um único símbolo. Então, aqui é a mesma coisa, só para qualquer z distante da origem no plano complexo, em qualquer direção. Se todos os complexos de alto módulo forem identificados como um único ponto no infinito, o plano complexo estendido, C barra, que é a união do plano complexo com esse ponto virtual no infinito, ele vai ser perfeitamente equivalente, num sentido topológico, à nossa casca esférica, ao nosso S2, sem qualquer buraco. Pessoal, o que eu estou dizendo? Se você tirar um ponto dessa superfície esférica, nós temos uma construção topologicamente equivalente ao plano complexo. Se você não quer tirar aquele ponto, a sua equivalência topológica é ao plano complexo estendido. Você tem que inventar esse ponto virtual. Mesma história de vizinhança. Se você imaginar um pequeno retalho de área de fronteira aberta que contenha o Polo Norte, a projeção estereográfica do Polo Norte é algo que não vive aqui no plano complexo. É o nosso ponto virtual no infinito. Pessoal, professor, não dava para falar de análise complexa sem inventar isso aí, não? Dava. A gente pode evitar isso. Só que a gente está no curso de Física Matemática Avançada, não custa nada ouvir um pouquinho de noções de topologia. Tá bom? Até porque isso é relevante para a física. Vamos lá. Se os pontos do plano complexo estendido forem representados diretamente na 2-esfera, ela será denominada uma esfera de Riemann. E isso vai constituir um exemplo de uma superfície de Riemann. Pessoal, o que eu quero dizer? Olha só. Não é que a gente pode ter dois conjuntos equivalentes no sentido topológico, porque eles são a mesma coisa. O ponto P não é o ponto Z. Só que eu poderia adotar uma liberdade poética se eu tiver realmente com um homeomorfismo, uma equivalência topológica, eu posso construir uma representação em que, ao invés de pôr P aqui, eu ponho Z. Eu poderia estar dizendo, esse ponto aqui corresponde a Z do plano complexo. Se a gente fizer isso, a gente vai ter isso aqui que eu estou chamando de esfera de Riemann. Olha só o que é a esfera de Riemann. Ao invés de falar polo norte da minha 2-esfera, eu vou dizer, esse aqui é o meu ponto no infinito. Vocês devem se lembrar que a origem vai para o polo sul. Lembra que isso aconteceu já na primeira representação lá, planar, que não era do plano complexo? Então, isso acontece nessa tridimensional aqui também. Tá bom? Vocês se lembram que os pontos de intersecção da nossa esfera com o nosso conjunto coincidiam? Olha só, volta lá para a primeira figura, desculpa. Lembra que eu disse que se o meu ponto P fosse exatamente esse aqui, o P ia coincidir com o X? Eram dois pontos em que isso acontecia na minha primeira representação. Era aqui e aqui. Agora, pessoal, como a gente tem a 2-esfera, nós temos toda uma circunferência. São esses pontos aqui dessa circunferência, que é a intersecção da 2-esfera com o plano complexo, em que o ponto da 2-esfera coincidirá com o ponto do plano complexo. Então, olhem para esse equador aqui e vejam que faz sentido. São pontos do plano complexo. Ó, mais um. Tá? E menos um, menos I. Isso aqui está no equador. A origem está no polo sul, porque eu teria uma reta que viria do polo norte até o centro da 2-esfera, e ela iria intersectar. O centro da 2-esfera seria um ponto do plano complexo, e vai intersectar a 2-esfera nesse polo sul. Tá? Por favor, apreciem esse desenho aqui. E notem a liberdade poética aqui. Nós não estamos mais indexando os pontos desta esfera aqui, como se tivessem outras coordenadas. Nós colocamos os pontos do plano complexo aqui. Nós chamamos isso de esfera de Riemann. Tá bom?
Em mecânica quântica e em computação quântica, a gente trabalha com a esfera de Bloch, que representa estados quânticos. Estados quânticos puros podem ser representados por vetores de onda que iriam da origem até um ponto da esfera de Riemann. Nós poderíamos ter esse polo norte correspondendo a um estado excitado, e esse cara aqui como um estado fundamental, por exemplo, se nós tivéssemos estados puros em quântica. Se nós tivéssemos o que a gente chama de estados mistos, nós deixaríamos de considerar isso apenas como uma casca esférica. Nós poderíamos ter vetores que iriam da origem até um ponto interior, representando a falta de pureza de um estado quântico. Então, isso aqui é relevante, tá? Pessoal, notem que pontos do plano complexo de módulo maior do que 1 correspondem a pontos na 2 esfera ou na esfera de Riemann no hemisfério norte. Tá? Já pontos mais próximos da origem correspondem a pontos no hemisfério sul. Então, essa é a minha ideia de ponto no infinito. Tá bom? Agora vai parecer que eu vou falar de algo completamente diferente, mas não é. Pessoal, eu vou tentar começar a falar agora do que a gente chama de singularidades não isoladas. E toda essa discussão começa em uma função que parece estranha, mas é o que a gente chama de função argumento. Vamos lá. Eu vou ler aqui, tá, pessoal? Vamos tentar definir uma função que associe a cada ponto do plano complexo o argumento ou fase da sua representação polar. Pensa num número complexo, Z. Ele vai ser escrito como R, E, A e θ. Aí eu disse que a gente vai tentar definir uma função que nos dê o argumento, que seria θ. Pessoal, esse O está entre aspas, porque esse desejo não faz sentido, tá? Essa tentativa não faz sentido. Nós só conseguiremos tentar dar algum tipo de resposta para essa pergunta com condições adicionais, tá? Vamos lá. Eu ponho aqui várias críticas a essa intenção. Primeiro, devemos excluir a origem. Pessoal, se o R for igual a zero, R é o módulo do nosso número complexo. O Z já é zero, para qualquer fase. Não existe fase de um ponto na origem na representação polar. É um ponto ali do plano complexo, é a origem, mas não faz sentido falar fase para ela. Então, a gente não vai conseguir atribuir um argumento para qualquer Z complexo. Devemos excluir a origem, se a gente quer tentar inventar uma função assim. Acho que isso é fácil, né, pessoal? A minha amplitude é zero, eu vou para que ângulo? Não tem ângulo. Tá? Segundo, se a gente chama algo de função, pessoal, nós esperaríamos que para cada ponto do domínio houvesse uma única imagem. Só que tem um detalhe. Todo mundo aqui conhece já noções de variáveis complexas, todo mundo conhece a fórmula de Euler. Nós sabemos que E, a exponencial complexa, é uma função periódica, certo? Então, quando a gente anda na direção imaginária, acrescentando um ângulo 2πn a uma fase qualquer que a gente tem, certo? Nós vamos obter a mesma exponencial que nós tínhamos na fase θ. Tá? A função exponencial, ela é periódica na direção imaginária. Pessoal, se alguém tiver qualquer dúvida sobre isso, pensa nisso aqui como cosseno θ mais I seno θ. Tanto o cosseno quanto o seno são inalterados se você andar por múltiplos de 2π, certo? Então, isso é um problema, porque não parece existir uma única fase de um ponto do plano complexo expresso na sua forma polar. Então, vamos lá. Não quero que vocês se confundam, mas talvez fique um pouco carregado aqui. Por essa periodicidade, parece que vai ser absolutamente necessário nós escolhermos como contradomínio da função que a gente quer construir um intervalo específico de amplitude 2π. Eu não sei onde eu começo. Esse ponto tal é um ponto arbitrário. Mas eu sei que eu só vou poder andar 2π. Além disso, eu tenho que ser fechado numa extremidade do intervalo e aberto no outro. Porque senão eu poderia ter, por exemplo, tal igual a zero
E se fosse fechado dos dois lados, eu teria fase 0 e fase 2π, que coincidiriam. Se eu quero achar uma fase, eu não quero ter duas respostas possíveis para um dado z. Eu não quero, uma função tem que ter uma única imagem e não duas. Então, parece que a gente seria obrigado realmente a considerar intervalos de amplitude 2π fechado de um lado e aberto do outro. Não importa muito qual lado que você abre e qual lado que você fecha. Tá bom? Então, claro que nós vemos que há várias escolhas possíveis, porque eu poderia considerar ângulos, pessoal, de 0 a 2π, mas a gente pode fazer outras coisas. Por que eu não escolho um outro ângulo qualquer arbitrário? Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Não se assustem com os símbolos. Eu vou dar um nome para uma dessas funções, tá bom? Eu vou chamar de arg, porque teria a ver com argumento, tal, e eu vou pôr uma estrela aqui. Tudo isso é o nome de uma função. Eu vou inventar uma função como essa, que vai ser o plano com que domínio? Complexos menos a origem, porque a gente já viu que não faz sentido ter fase para a origem. E essa função vai pegar pontos do plano complexo com esse buraco e vai nos dar como resposta ângulos aqui num intervalo de amplitude 2π. Então, para um dado z, eu vou ter um tipo de fase que é o arg, blá, 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 tal, estrela, daquele z. Um jeito simplificado de dizer isso seria dizer que o argumento de uma função seria um θ nesse intervalo arbitrário. Podem pensar em aberto no 0, fechado no 2π, se quiserem pensar em algo mais concreto aqui. Tal que você sabe que o seu z foi expresso como r e θ com r positivo. O módulo de um número complexo é positivo por definição. Tudo bem? Ufa! Então conseguimos, né, professor? Você teve que tirar a origem e limitar o contradomínio. Mas você fez isso, você conseguiu inventar a sua função, não é isso? Que pegava, que engolia um complexo e cuspia o seu argumento. Problema, essa função não é... Eu consegui realmente definir essa função, mas essa função não me agrada. Porque tem um terceiro aspecto incômodo. Essa função que a gente acabou de construir, pessoal, ela é descontínua. Se uma função é descontínua, em alguns pontos, ela não é derivável. Se ela não é derivável, ela não pode ser, né, não é diferenciável, ela não pode ser analítica em todo o seu domínio. E eu quero ter funções analíticas. Vamos ilustrar isso com uma escolha específica, que vai ser a arg estrela de menos π. Eu vou querer ter imagens de menos π até mais π, fechado no mais π. Vejamos, vamos ilustrar o comportamento de uma dessas funções. Não se assustem. Vamos lá. Pessoal, aqui xy é o meu plano complexo. Tá bom? Eu escolhi delimitar como contradomínio da minha função o intervalo que vai de menos π até mais π fechado. Tudo bem? Vocês vão dizer, professor, mas a gente não conta ângulos a partir do zero? Pessoal, eu não estou violando a forma como a gente conta ângulos. É que vocês vão ver que vai ser muito conveniente em alguns problemas eu definir isso aqui como de menos π a mais π. É um intervalo, tá bom? Então, ó, imagina que você tem um ponto como esse aqui. Ele não é a origem está excluída. Esse cara tem um r, e e θ. Se esse θ estiver entre menos π e mais π, aberto de um lado, fechado do outro, eu vou dizer que aquele é o meu argumento. Pessoal, eu não estou representando graficamente as imagens dessa minha função. Isso aqui é só o domínio dessa minha função. Só que eu preciso destacar aqui em laranja exatamente pontos problemáticos no seguinte sentido. Olha só. Pessoal, esses pontos aqui em laranja, nesse momento, eles fazem parte do domínio da minha função. Eu só excluí a origem. Voltando aqui, ó. Eu só excluí a origem neste momento.
tá? Eu só excluí a origem. Então, esses pontos aqui em laranja fazem parte do meu domínio. Imagina um ponto como esse aqui, na semirreta real negativa. E imagina que você tem uma sequência de pontos do domínio, pá, 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 que se aproxima dele por cima. Imagine uma outra sequência em que você se aproxima do mesmo ponto por baixo. Tá bom? Olha só o que vai acontecer. Olhem aqui a ponta do mouse. Qual vai ser a fase de um ponto que está aqui? Pessoal, eu vou de menos π a mais π, ó, só que esses pontos aqui, como esse, vão ter fases entre 0 e π sobre 2. Pontos que vivam no segundo quadrante terão fase entre π sobre 2 e π. Então, esse cara aqui, ó, olhem onde está a ponta do mouse. Vai ter uma fase um pouco maior que π sobre 2. Aqui vai ser mais, no 45 graus desse segundo quadrante, vai ser mais ou menos 3π sobre 4. Aí eu vou andando com o meu ponto Z, a fase vai se aproximando, 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 aproximando de mais π. Tudo bem? Então, é claro que se eu tiver uma sequência de pontos Zm, seriam esses pontinhos do domínio em rosa, se aproximando desse ponto P, eu vou ter fases cada vez mais próximas de π. Então, agora calculemos a imagem com essa nossa função arg, certo? Vai pegando as sucessivas imagens desses sucessivos pontos dessa sequência. É claro que o limite será mais π, porque eu estou cada vez mais próximo, cada vez mais próximo, cada vez mais próximo de um ponto de fase mais π. Porém, se a gente tiver uma outra sequência que se aproxime de P por este quadrante, pelo terceiro quadrante, nesse sentido, ó, aproximando, essa sequência ZK se aproxima de P, as imagens vão se aproximar de menos π. Por quê? Porque esses pontos aqui têm fase que eu quis chamar de negativa. Eu não quero falar π sobre 2 mais algo. Eu quis dizer que aqui é negativo, no terceiro e no quarto quadrantes. Então, cada vez mais a minha fase se aproxima de menos π. Pessoal, a gente tem uma descontinuidade em pontos como esse aqui, ó, tá? Repara, até está definido, né? Como eu disse que eu ia ter aberto no menos π e fechado no mais π, o ponto P, ele tem fase mais π, com a escolha que eu fiz. Só que eu conseguiria chegar tão perto dele quanto eu quisesse, com pontos de fase arbitrariamente próxima de menos π. Isso é muito incômodo, isso é uma descontinuidade. Tá? Então, nós temos uma linha de pontos de descontinuidade para esta específica função que eu escolhi, em que eu disse que as minhas fases estariam de menos π aberto até mais π fechado. Só que, vocês vão dizer, escolhe outro intervalo, então, pessoal. Pessoal, não importa. Qualquer outra escolha desse tal, lembrem-se que eu tinha dito que eu tinha intervalos de tal até tal mais 2π, ia me dar uma outra linha de descontinuidades. Sempre haverá uma linha de descontinuidades emanando da origem e que segue para pontos arbitrariamente distantes. Sempre. Então, isso ferra a minha tentativa de construir uma função legal, porque eu quero uma função que seja analítica. Sabe qual é a saída? Eu não posso excluir apenas a origem. Eu vou ter que excluir toda uma semirreta. A nova função, que tem praticamente as mesmas regras, mas da qual eu excluo do plano complexo não apenas a origem, mas toda uma semirreta, vai ser uma arg sem estrela. Então, notem que todos os args que eu fiz até agora tinham estrela. Tá? Aqui eu comento em palavras tudo isso que eu expliquei para vocês. Agora eu mostro para vocês o que vai ser a minha função analítica. Para a gente ter algo explícito, ó, eu vou tirar do plano complexo não apenas a origem, mas toda uma semirreta. Essa aqui é exatamente a representação gráfica que eu tinha feito antes, que era excluir os pontos da reta real negativa. Reparem a exclusão do domínio.
Tá bom? Então, notem, operacionalmente, a função ainda age do mesmo jeito. Essa é a minha função. Quando operar num número complexo, vai me dar uma fase entre menos π e mais π, representação polar. Só que, conceitualmente, ela é uma função mais bem comportada porque ela tem um domínio restrito. Eu tirei um corte. Vamos lá. Terminologias, pessoal. A origem é o que a gente chama de um ponto de ramificação dessa nova função analítica ARG. Certo? É um ponto de ramificação. Por que é um ponto de ramificação? Um ponto de ramificação é qualquer ponto do domínio de uma função em que, se você tenta fazer um circuito fechado em torno, um contorno fechado em torno desse ponto, você encontra uma descontinuidade. E não importa para onde você quisesse apontar a linha de descontinuidades que ramificaria da origem, você sempre encontraria uma linha de descontinuidades. Então, a origem do plano complexo é um ponto de ramificação de qualquer função argumento do tipo que a gente tente fazer. Só a origem é assim. Se você tivesse um ponto fora da origem, você consegue fazer um contorno fechado ao redor dele sem encontrar descontinuidades. Poderia fazer isso aqui. Pessoal, eu poderia fazer isso em torno desse ponto P, desde que a linha de descontinuidades, que é arbitrária, tivesse sido escolhida para fora deste contorno, do interior deste contorno. Só o ponto origem que é verdadeiramente uma singularidade, tá? Embora a gente precise escolher uma exclusão de outros pontos. Então, a gente vai dizer que um ponto como a origem aqui é um ponto de ramificação e qualquer uma dessas linhas que a gente escolhe é um corte ou corte de ramificação. Pessoal, cortes de ramificação sempre estarão ligando dois pontos de ramificação. Professor, não entendi nada. Você disse que a origem é um ponto de ramificação, mas que um corte vai estar ligando dois pontos de ramificação? Qual é o outro? Pessoal, eu estou sempre partindo da origem aqui, se vocês acreditaram em mim. Eu estou indo para onde? Eu posso estar indo para cá, eu posso estar indo para cá, posso estar emanando para o infinito em qualquer direção. Pessoal, é como se a gente tivesse enrolado o plano complexo e todos os caminhos caminhariam para um ponto no infinito, que seria mapeado no polo norte de uma esfera de Riemann. Então, na verdade, todo e qualquer infinito em qualquer direção corresponde a um único ponto no infinito. Então, esses nossos cortes, nessa nova construção compactificada, na verdade, seriam um caminho do nosso ponto até o infinito. Na esfera de Riemann, é como se você tivesse um ponto P qualquer que vive na sua esfera de Riemann, e você diz que ele caminha para o infinito. Você teria um único corte aqui. Por mais que esse infinito possa corresponder a várias direções diferentes no plano complexo. Mas a gente pode dizer que o nosso corte de ramificação une dois pontos de ramificação. Porque existe um ponto de ramificação no infinito. O ponto no infinito será um ponto de ramificação também para esta função. Isso pode ser muito difícil, muito abstrato. Pensem sobre isso, tá certo? A gente vai falar mais sobre isso na próxima aula, tá? Eu preciso que vocês reflitam sobre isso, escutem esses meus argumentos de novo, mas o fato é, a origem é um ponto de ramificação. Quando nós excluímos toda uma semi-reta, que é um corte, ou corte de ramificação, nós chegamos numa função analítica que é um ramo. Nós vamos dizer que essa minha função, arg menos π, sem a estrela, ou seja, eu tirei toda uma semi-reta, vai ser um dos possíveis ramos de um objeto mais complicado, que a gente só vai definir perfeitamente na próxima aula, que a gente vai chamar de função plurívoca. É um ramo analítico.
Porque a partir do momento que eu tirei aquela linha de descontinuidades, eu vou chamar aquilo lá de singularidade também. Se está fora do domínio, eu não sou mais descontínuo lá, tá certo? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Isso é muito difícil, mas a ideia é, o ponto no infinito com que a gente iniciou a aula, ele nos dá uma ideia precisa de que cortes ligam dois pontos de ramificação. Essas diferentes linhas de descontinuidade emanando da origem para o infinito, na esfera de Riemann, elas não seriam diferentes caminhos. Elas seriam um único caminho de algum ponto na nossa esfera de Riemann até o mais infinito. Seria uma linha conectando dois pontos de ramificação. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Aguardem o fim da gravação.